Olá, meus amores, tudo bom? A paz do Senhor a todos. Eu queria comentar uma coisa com vocês, mas antes quero pedir que vocês se inscrevam se não são inscritos ainda no canal. Eu estou começando agora com esse canal e peço muito o apoio de vocês, viu? Se inscrevam, comentem, compartilhem e deixem também o seu joinha. Por quê? Porque o YouTube entende que esses vídeos são relevantes, que tem pessoas que se interessam por esse tipo de vídeo. Então, o joinha não é para que eu ganhe notoriedade de receber algum dinheiro do YouTube, nada disso. Não sou monetizada, eu só estou aqui trazendo um pouco da palavra de Deus, compartilhando um pouco da palavra de Deus, na parte que eu entendo que é boa para mim, eu trago também para vocês. Eu quero mostrar para vocês um livro que eu estou lendo. Vocês não vão conseguir ler o título porque na câmera fica ao contrário, mas eu vou falar para vocês, ó. É Cristianismo, as grandes reportagens, aventuras na história. É um livro legal, ele é da editora Caras e é uma coletânea de reportagens que fala sobre o cristianismo, a história da igreja, né? E eu estou aqui na página 53 e eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu fiquei muito curiosa e vocês vão me dizer se nos tempos de hoje não temos isso aí. Olha só. Se você tivesse uma máquina do tempo e voltasse para a Palestina judaica no começo do século I, em busca de Jesus, iria ter dificuldades para encontrar o Jesus certo. Para todo lugar que olhasse, veria líderes religiosos, profetas e curandeiros. Alguns contavam com mais seguidores que Cristo, e um deles tinha até o mesmo nome, quer dizer, chamava Jesus também, né? A profusão de místicos não era uma situação corriqueira para os judeus. Depois de 400 anos de relativo silêncio na religiosidade popular judaica, Jerusalém e seus arredores estavam cheios de pessoas prometendo saúde, prosperidade, liberdade ou vida eterna. Jesus era só mais um deles. Olha a comparação. Aí eu te pergunto, você não tem hoje isso por aqui, não? Essas palavras que eu te falei não soou familiar, não? Se você vai assistir alguma coisa nos canais e no YouTube, de 10, 9 são coisas cristãs. Isso é bom. Bom, vírgula, né? É bom se fosse tudo verdadeiro, mas não é. Tem gente aqui no YouTube até contestando a Bíblia, tem gente dizendo que a Bíblia precisa ser repaginada, que ela precisa ser atualizada, como se a Bíblia fosse um livro comum. Ao meu ver, a Bíblia é um livro sobrenatural. A Bíblia não é um livro normal. Só quem lê a Bíblia é que sabe. É um livro vivo, é um livro atual. Ela foi lá para o passado, ela é para o presente e ela ainda será para o futuro. Eu tenho 58 anos de idade e a Bíblia é para mim. A minha neta tem 3 anos de idade, a minha neta mais nova, e a Bíblia também é para ela. Então, a Bíblia é um livro atual. Vamos ler mais um pouquinho para vocês entenderem. Olha, Apolônio de Tiana passou poucas vezes pela cidade mais importante do judaísmo, que é Jerusalém, mas seus ensinamentos foram espalhados por ali e todo o mundo conhecido no período da Espanha à Índia. Simão, o mago, curava doentes, tinha centenas de seguidores, dizia-se conseguir levitar. Banos vivia isolado do mundo e organizava rituais complicados de purificação com a água, assim como João Batista, outro profeta mais popular do que Cristo em sua época. Realmente, João Batista, ele tinha muitos discípulos, né? Ele chegou a ter mais discípulos que o Senhor Jesus. Jesus, ele nunca quis andar com multidão, Jesus nunca quis excessos.
Jesus sempre quis o que fosse necessário. Por isso ele escolheu 12 para andar junto com ele. Vamos mais um pouquinho. Essênio era um especialista em interpretar sonhos. Já Jesus, filho de Ananias, que não é o nosso Jesus, né? Jesus, filho de Ananias, quase teve o mesmo destino de Jesus de Nazaré. Ao longo do primeiro século da era cristã, pelo menos 10 pessoas diferentes se declararam Messias, expressão que significa o consagrado, e remete à profecia de um descendente do rei judeu Davi, que iria reconstruir Israel em toda a sua força, e por isso que os evangelhos dizem que Jesus nasceu em Belém, a terra de origem do rei místico, enquanto os historiadores acreditam que ele veio ao mundo em Nazaré, na época um pequeno vilarejo de apenas 500 habitantes. Vamos lá. Como eu já tinha dito para vocês, hoje, se você vai procurar alguma coisa no YouTube, de 10 vídeos que tem, 9 são evangélicos. Olha, é cada aberração que você vê. É mentira em cima de mentira. É coisas terríveis. Olha, é pastores colocando o pé no ventre das mulheres para abençoar, para que elas possam ter filhos, para abrir a madre das mulheres. A mulher, coitada, chega a estar chorando, porque tá doendo ali. Essa área é uma área sensível. A mulher tá chorando, a gente acha que a mulher tá chorando de emoção, tá recebendo uma bênção. Tá não. Ela tá chorando porque ela tá sofrendo, porque aquele pé ali em cima dela fica abençoando. Eu vi também um outro que enchia a boca de água e jogava na boca das pessoas. Diz que era para abençoar. Eu vi outro que soprava no ouvido das pessoas. Eu vi outro que andava que nem uma cobra no chão. Eu vi outro que andava, uma mulher que jogava o cabelo todo para frente e saía com aquela juba enorme dizendo que era o leão de Judá. Todas essas pessoas proclamam Cristo, todas essas pessoas professam Cristo, mas na verdade, charlatões na maioria. Na outra maioria, são pessoas que são endemoniadas e estão com o espírito do engano. Elas mesmas acreditam naquilo ali que elas estão fazendo. Pessoas passando por cima de brasa, pessoas tomando água, o pastor dentro de um barril, dentro da igreja, um barril gigante, e o pastor ali dentro, daquele barril cheio de água, e as pessoas tomando aquela água ali que diz que vai ficar curado. Em pleno século 21. Aí eu te falo, a Bíblia, ela não fala sobre isso. A Bíblia é um livro tão claro, que a gente fala assim comigo, Yolanda, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Gente, eu não vejo dificuldade nenhuma de você entender a Bíblia. Porque a Bíblia, ela tem o espiritual, ela é um livro geopolítico, ela fala sobre leis, ela fala sobre geografia, ela fala sobre tudo. Então, se você ler a Bíblia a fim de conhecer um pouco de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai te guiar e você vai lendo, mas não lê com pressa, não lê para bater no papo por aí. Eu bater no peito, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Não interessa quantas vezes você leu a Bíblia. O que importa é o dia que você leu a Bíblia e você entendeu o que está aqui. A Bíblia, gente, ela é um mapa que nos indica o caminho da eternidade. Então, nos dias de hoje, que está essa confusão, tanto quanto existia quando Jesus estava na Terra, né, na época do ministério de Jesus, como distinguir quem era o Jesus verdadeiro e quem era o falso profeta, quem era o charlatão, quem é que estava fazendo todo aquele teatro, todo aquele circo para ganhar dinheiro de forma mais fácil. Hoje nós estudamos as Escrituras, graças a Deus essa Bíblia chegou através de muita dor e muito sofrimento dos primeiros, né, os pais da igreja,
Hoje você pode ter quantas você quiser, pelo menos aqui no Brasil, graças a Deus. Então você pode ler que ela vai te revelando quem é o Deus verdadeiro, quem é o Cristo verdadeiro. Então, eu vou deixar aqui um versículo para vocês meditarem. Eu estou meditando nesse versículo, que ele é muito conhecido, muita gente cita esse versículo aqui, que não tem dúvida de quem é o Senhor Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu e que ressuscitou e que prometeu voltar para nos levar. De todas essas pessoas que eu citei o nome, que está aqui nesse livro, né? Essas pessoas todas morreram e nenhuma delas ressuscitou. Então aí já mostra quem é o Jesus verdadeiro. Eu estou aqui com o livro de João aberto, no capítulo 14, eu vou começar do primeiro e vou parar no 6. Diz assim: Jesus conforta os discípulos. Ele disse assim, João 14, primeiro: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. O que Jesus está dizendo para nós hoje? Com toda essa profusão, terremoto ali, pega fogo acolá, bomba explode ali, doenças, né, vírus que aparece assolando a humanidade, e as pessoas ficam apavoradas, nós ficamos apavorados, nós temos medo, nós somos de carne, mas Jesus fala aqui, ó: não se turbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. Então é crendo em Deus e crendo em Jesus que nós vamos conseguir passar por todas essas lutas que tá por aí. E ele ainda diz outra coisa: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus nos consola de uma forma tão maravilhosa que só dele mesmo podia vir uma frase dessa: eu vou preparar lugar. E ele ainda confirma, ele não precisava falar isso. Tipo, ele podia falar assim: ah, quando vocês verem o que aconteceu, vocês vão saber que eu estou falando a verdade. Não. Ali mesmo, naquele momento, ele sabia que era muito difícil dos discípulos acreditar no que ele estava falando, porque era uma coisa fora do comum, era uma coisa surreal para eles. Então ele disse assim: ó, vocês conhecem a Deus e conhecem também a mim. E eu vou para a casa do meu pai, porque Jesus falava que ele tinha vindo de lá. Eu vou para a casa do meu pai e eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu preparar esse lugar, eu venho e vou levar vocês para mim. Jesus, ele nem precisava ir preparar lugar, porque Deus faria sim e as mansões celestiais estariam prontas. Mas para que o tempo fosse cumprido, para que eles pudessem entender isso, Jesus ilustrou isso para eles. Eu vou preparar lugar. Por exemplo, um dia que Pedro achasse que Jesus estava demorando um pouco de vir, o que ele ia lembrar? Ele está demorando porque o lugar ainda não está pronto, ele ainda está preparando o lugar. Então Jesus, ele é Deus, mas aqui ele pensava como um homem, ele nos ajudava, porque como eu, na carne, vou entender uma coisa que é eterna, é muito difícil. E aí ele continua: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Mas Tomé, aquele engraçadinho, que não prestava muita atenção nas coisas, sempre tinha dúvida, sempre era ele que tinha dúvida. Aí ele disse assim: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Tomé, acorda, meu querido. Como assim não sabemos para onde vais? Jesus sempre falava: eu vou para o meu pai, eu vou voltar para o meu pai, é necessário que eu morra, eu vim como sacrifício, eu vim resgatar o que havia perdido. Ah, a parábola das 100 ovelhas e um monte de coisa. E Tomé, viajando, não entendeu. Não sei, nós não sabemos para onde vais, não sabemos o caminho. Aqui no 6, né, João 14, 6, Jesus responde assim, pá, na lata de Tomé e de todos, né?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só. E hoje tem gente que tem dúvida. Olha, tem gente que é inconstante que nem o mar. Hoje acredita, amanhã não acredita. Hoje acredita, amanhã não acredita. Gente, essas pessoas vai ser difícil ser salvas. Porque elas mesmas são tropeços para elas próprias. Leia a palavra de Deus. Medite nela. Escute o que Jesus falou. Entenda o que ele disse. Ele falou muito claro. Olha, quando eu leio isso aqui, é como se Jesus estivesse aqui na minha frente conversando comigo. Eu não sou, gente, ET, eu não sou de outro mundo. Eu sou uma pessoa como você. Não tem diferença. É só querer. E toda vez que eu pego a palavra de Deus, eu quero muito que ele fale comigo. E ele fala. E às vezes é cada cajadada que eu tomo que eu chego a ficar de perna bamba, porque a palavra de Deus, ela é leve, né? O jugo, né, de Jesus é suave, o fardo é leve, mas a espada da justiça ela é bem pesada. Quando eu erro, que eu venho a palavra do Senhor, eu tomo umas cajadadas também para me endireitar. E é muito bom, sabe por quê? No céu não vai entrar ninguém com dificuldade. No céu vai entrar as pessoas que tiverem as mãos limpas e o coração puro. Nada que eu possa fazer, não há sacrifício nenhum que eu possa fazer para que eu seja salva. A salvação, ela é gratuita. Deus deu de graça. A graça de Deus é que nos vai fazer ser salvos. Mas a gente tem que se esforçar um pouco. Se esforçar um pouco para continuar no caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Então, se você não ficar no caminho, você não vai chegar lá, não é? Tá claro demais. Então, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesses evangelhos por aí, que você vê pregando nas esquinas por aí, você vê verdade? Eu não vejo. Nessas igrejas enormes, tipo teatros, os cultos são cinematográficos, eu não vejo vida, muito pelo contrário. É tudo falso. É só aquele teatro. Quando chega em casa, pastor briga com mulher, bate no filho, filho briga com a mãe, pastor, filho de pastor que é músico, que canta na igreja, daí a pouco diz que saiu do armário. Enfim, não tem verdade, não tem vida e muito menos é caminho para ninguém. Agora, a palavra de Deus, isso aqui é o evangelho genuíno. A igreja que estiver pregando isso aqui, que estiver falando as verdades que está aqui, essa é a igreja que está te mostrando onde é o caminho. Andai por ele, não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Porque existe muita heresia por aí, existe muita conversa atravessada e bem lapidada, tá? Bem lapidada. Pessoas com faculdades, pessoas que estudam, que estão aí, são essas pessoas que estão aí querendo mudar a Bíblia, são essas pessoas que estão querendo mudar o que Deus deixou escrito, querendo, porque não vai mudar, porque Deus não vai permitir. Esse livro aqui, muitos anos e muita gente, muito melhor do que todos esses que estão por aí, tentaram destruir isso daqui, tá? Tentaram destruir, matavam os cristãos com a Bíblia no pescoço, jogavam na fogueira. E, no entanto, eles não conseguiram destruir. E não vai. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir. De Gênesis a Apocalipse. Vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir. Então, quem está tirando ou acrescentando alguma coisa aqui, desse livro aqui, Deus vai tratar com ele. E vai tratar de forma terrível. Terrível. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Andai por ele, que você vai chegar até o céu. E lá a gente vai estar juntos e vai conversar, porque Deus é maravilhoso. Ah, mas eu sou pecador, eu sou pecadora.
aqui todo mundo é. Por causa de Adão, o pecado entrou no mundo, Adão e Eva. Agora, por causa de Jesus, o homem perfeito, o pecado foi erradicado, saiu. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito, onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais você pecou, mais você se arrependeu, mais Deus lhe perdoou. Deus está com a mão estendida, te chamando todos os dias. Aproveita. A porta da graça ainda está aberta. Um dia ela vai se fechar. Aí não vai ter jeito. Jesus está às portas. Mas mesmo que Jesus não volte hoje nem amanhã, nós podemos passar. Nós podemos morrer. A nossa vida, ela é só um sopro. Acabou. Entendeu? E aí não tem jeito. Se você está desviado, se você está em dúvida se aceita Jesus ou não, se apresse. Se apresse. A hora é agora, o momento é hoje. Não deixa para amanhã, por favor. Eu sei que eu sou simples, eu sei que eu sou humilde, não tenho teologia, eu não tenho estudo, mas aquilo que Deus coloca no meu coração, aquilo que eu sinto que é bom para mim, eu tenho passado para vocês. Então, um beijo, durmam com Deus e que vocês tenham, que todos nós tenhamos uma excelente semana na graça de Deus, tá bom?